Amém, queridos? Abra comigo em Lucas, capítulo 10, versículo 25. O tema desta palavra é o foco certo. Perguntaram para mim, agora eu estou aprendendo a colocar tema nas ministrações, porque a primeira coisa que eles fazem quando eu chego aqui na igreja é perguntar qual o tema. E o tema, então, é o foco certo. Quem quer focar nas coisas certas? Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Pai, no nome de Jesus, fala comigo, com cada irmão que está aqui, Senhor. Que a tua graça inunde as nossas vidas, ó Pai, e que as tuas verdades, ó Deus amado, dirija, ó Deus, as nossas vidas e norteie o nosso caminho, em nome de Jesus. Amém. O intérprete da lei é aquela pessoa que estudava a Bíblia, estudava a lei. Ele quis, então, questionar Jesus. Como que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna? Então, o negócio aqui, o assunto aqui é com relação à vida eterna. O assunto aqui, a discussão aqui, é com relação à salvação eterna. E tem um versículo que diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é verdade? Quantas pessoas já passaram por esta vida? Quantas pessoas já deixaram essa vida? Quão breve é a nossa vida perto da eternidade? Passa rápido, né? A minha mãe, conversando com ela sexta-feira, ela falou assim, eu estava lá na UTI, e você deitado ali na poltrona, eu fiquei com ela lá uns períodos, e ela falou assim para mim, e eu comecei a olhar para você, e olhei, e pensei assim: eu estou velha. Aí, meu filho, que a minha ficha caiu, que eu estou velha. Quer dizer, o que ela quis dizer? Ela olhou para mim e falou: meu Deus, se esse cara é meu filho, se esse cara aí, careca, velho desse jeito, é meu filho, eu estou velha. Aí
Eu ri tanto, porque ela não se deu conta do que ela realmente estava dizendo, né? E ela falou assim, mas foi isso que ela quis dizer, né? Que ela olhou para mim e, vendo a minha situação do filho dela, ela falou, eu já dobrei o cabo da Boa Esperança. Então a vida passa rápido, né? Ontem a gente era jovem, agora eu já estou quase lá, né? E o que o intérprete está questionando a Jesus é justamente isso. O que a gente faz para ele dar a vida eterna? E o mais importante, queridos, de tudo que você possa fazer na vida, de tudo que você possa ter na vida, de tudo que você possa conquistar na vida, o mais importante é conquistar a vida eterna. Amém? Por quê? Porque vai passar rápido e um dia você vai ter uma eternidade. E eu quero estar nessa eternidade com Jesus. Mas isso, mais aquilo, eu não quero arriscar. Eu quero estar com Jesus. É o tipo da coisa que não dá para arriscar. Amém? É o tipo da coisa que não dá para chutar. Não dá. Eu quero ter uma vida com Deus aqui nessa terra para poder ter uma vida com Deus na eternidade. Amém? E aí ele questiona Jesus, quem vai ter a vida eterna? E aí o intérprete, Jesus pergunta assim para ele, o que diz a palavra? Ele falou, olha, a palavra resume em duas coisas, em 2 versículos. Amará a Deus de toda a tua força, toda a tua alma e todo o teu entendimento, é o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele fala assim para o intérprete, está certo, você falou certinho. Vai e faz isso. Ele falou assim, para questionar Jesus, quem é o meu próximo? Então Jesus começa a contar uma parábola. E nessa parábola tem a história de um sacerdote, um levita. Sacerdote era o pastor da época, o que ministrava. Levita é o que ajudava no templo. Aqui nos nossos dias é quem ministra louvor, né? Mas eram os que trabalhavam na igreja, no templo. E o samaritano era um pessoal que morava ali em Israel, que era um pessoal que foi trazido. Eles levaram as 10 tribos de Israel. A Assíria, quando invadiu Israel, levou os judeus de Israel embora e encheram aquela terra com outros povos. Então era um povo meio misturado, era um povo que não era de Deus, assim, que não era da raça dos hebreus. Então o judeu tinha uma implicância com o samaritano e não considerava samaritano de forma alguma gente de Deus. E aí Jesus, então, propõe uma parábola. E fala assim, olha, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém está no alto, Jericó está embaixo. Jerusalém é terra de Deus, Jericó é uma cidade que não era para ser reconstruída, né? Então, Jesus fala assim, olha, um homem estava descendo de uma posição alta para uma posição baixa. Ele estava descendo. E todas as vezes que a gente começa a descer na vida, é problema. E ele sai de uma posição que Jerusalém é terra de Deus, é posição de Deus, é monte, e Deus nos chamou para os montes, para descer para Jericó, para uma terra que não era, nem para existir aquela cidade. E quando ele estava descendo, um homem o assalta. E a gente, muitas vezes, quando a nossa vida começa a descer espiritualmente, o diabo consegue assaltar a nossa vida, consegue assaltar a vida das pessoas, consegue causar prejuízo, consegue causar danos. E foi o que aconteceu com este homem. Ele fala, esse homem então foi assaltado, ficou lá semi-morto, e passou um sacerdote, viu, mas passou de largo, passou um levita, viu, mas passou de largo, e passou um samaritano, viu. Então os 3 enxergaram aquele homem, os 3 viram aquele homem, os 3 enxergaram aquele homem semi-morto, viram, mas na verdade só um enxergou. Os 3 viram, mas na verdade só um enxergou, que foi o samaritano. Então na vida, queridos, a gente vê muitas coisas, mas enxerga muitas vezes poucas coisas. E por que o sacerdote e o levita viu, mas não enxergou? Por que o sacerdote e o levita, vendo ele ali semi-morto, viu, mas não enxergou? Porque o foco deles não era ele, não era aquela pessoa ferida. O foco do sacerdote, o foco do levita, não era aquela pessoa ali semi-morta, ferida. O foco era outra coisa.
Talvez eles estavam preocupados com os afazeres do templo, talvez eles estavam preocupados com as coisas que eles tinham que fazer na obra de Deus. E eu ouço muita gente falar assim, toda a minha vida eu dediquei às coisas de Deus. Mas, de repente, essas coisas de Deus é mais coisas do que Deus. E a pessoa, então, ela se dedica às coisas. E se preocupam com as coisas de Deus. E talvez é isso que tenha acontecido com aquele sacerdote, com aquele levita, que eles estavam tão envolvidos com as coisas de Deus, que não conseguiam enxergar a situação de uma pessoa ferida. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. E essa palavra é algo que reverbera no meu coração constantemente. Essa parábola fala comigo constantemente, porque eu sou um sacerdote. E eu corro um risco de estar tão ocupado com as coisas de Deus e deixar de enxergar as pessoas. Estar tão ocupado com as coisas de Deus que eu deixo de enxergar a real necessidade das pessoas. E isso é um perigo que nós passamos. O perigo de nos envolver tanto com os afazeres, e nós começamos então a discutir coisas, e começamos a discutir a obra, e as coisas da obra e da igreja, e nos envolvemos tanto com as coisas de Deus, que deixamos de enxergar as pessoas que estão no nosso caminho. E eu vejo na internet, hoje eu fiquei indignado, porque tinha um grupo católico e outro protestante discutindo quem tem mais pedófilo, se é os protestantes ou se é os católicos. Tem mais denúncia de pedofilia entre os evangélicos. Então, tem mais denúncia de pedofilia entre os católicos. Eu falei, gente, é ridículo isso. Nós tínhamos que estar indignados com isso. Não discutindo quem tem mais ou quem tem menos, uma aberração desta. E as pessoas, então, elas se envolvem com tantas coisas que não tem nada a ver. E talvez o que aconteceu com o sacerdote e o levita é que eles estavam tão envolvidos com tantas coisas que não tinha nada a ver. Eles deixaram de enxergar aquele homem que estava ferido. Mas aí passou um levita, um samaritano. E aquele samaritano viu. E, queridos, esse samaritano tem que ter, nós temos que ter o caráter desse samaritano. Esse samaritano, nós temos que ter o perfil dele. Por quê? Nós temos que ter a personalidade dele. Ele viu aquele homem e enxergou. E nós temos que enxergar as pessoas. O que importa na sua vida são as pessoas que estão à sua volta e as que cruzam o seu caminho. O mais importante são as pessoas que estão na nossa vida. Fala para o irmão que está do teu lado, o mais importante são as pessoas, não são as coisas, as situações. O mais importante é a gente enxergar a situação das pessoas. É enxergar como estão aquelas pessoas que de repente estão feridas e a gente passa por elas, e elas foram assaltadas, elas foram vilipendiadas, elas foram destruídas pelo inimigo, e elas estão lá machucadas e nós não enxergamos. Porque muitas vezes nós estamos até tão preocupados com as coisas do reino que nós não enxergamos as pessoas. Ele viu, e ele se aproxima dela, ele não teve repulsa, ele não teve asco, ele não teve aquele negócio de falar, eu não quero me envolver, eu não quero tocar. Ele vai até aquela pessoa. Ele toca nela. E ele tinha algo que nós temos que ter. Repete comigo, óleo e vinho. O óleo simboliza o Espírito Santo e o vinho, o sangue de Jesus. E é o que nós temos que ter, o Espírito Santo para ministrar sobre as pessoas, e o sangue de Jesus, orar por elas, para que elas sejam libertas, curadas. Amém? A Virgínia me ligou semana passada, falou, pastor, o que eu faço, pelo amor de Deus, tem um menino endemoniado na escola. Eu falei, na onde, Virgínia? Lá em Ribeirão Preto. E o que eu faço? Ele está quebrando tudo. Eu falei, Virgínia, ora por ele. Ela falou, de jeito nenhum. Está doido, né? Eu falei, não, Virgínia, ora por ele. Então, vê, a gente vai lá orar por ele. Mas eu acho que ela criou coragem. E foi lá e botou a mão no menino, orou por ele, pelo menino, e o menino virou outra pessoa.
e está lá participando das aulas. Por quê? Era um menino ferido. A história dele não deve ser boa, mas ela tinha óleo e vinho para ministrar sobre ele. Amém? Ele olhou e se compadeceu. Queridos, nós não podemos olhar para as pessoas e não nos compadecer da situação delas. Nós não podemos olhar para as pessoas e não nos importar com a situação delas. Nós não podemos olhar para as pessoas e não nos importar com o que elas estão sofrendo. Ele se compadeceu, isso tem que ser um traço da nossa vida. Olhar e se compadecer. Se compadecer é você ter a capacidade de sentir a dor que aquela pessoa está sentindo. A capacidade de você se comover com a dor do próximo. Quando nós perdemos a capacidade de sentir a dor do próximo, nosso coração ficou de pedra. E eu oro a Deus para dizer, não permita, Senhor, que eu perca a minha capacidade de me comover com a dor das pessoas. Ele se compadeceu. E ele gasta o tempo dele. Fala por irmão que está do lado, gastou tempo. Ele gastou o tempo dele. Ele gastou o tempo dele para fazer alguma coisa por aquele homem. E, queridos, entendam que o tempo mais precioso da sua vida é o tempo que você gasta ajudando alguém. O tempo mais precioso da sua vida é o tempo que você gasta fazendo algo por alguém que precisa. Não é um tempo perdido, é um tempo que será registrado na eternidade. Amém? É um tempo que vai marcar a eternidade, um gesto seu, uma mão que você estende, uma palavra sua, um abraço seu, pode significar a mudança da existência de uma vida. Pode significar a mudança da existência de uma família inteira. Um gesto. Ele vai. E ele usa do que ele tem. E entenda o que eu vou dizer para você. Deus detesta a avareza. Por isso que ele fala que a avareza é idolatria. A avareza é quando a gente tem, mas não consegue fazer nada com aquilo. Eu conheço pessoas que têm muito e nunca fizeram nada com o que têm, e eu conheço pessoas que morreram já e nunca conseguiram usufruir o que têm. Isso é avareza. Então, a questão da vida não é você ter. Porque eu conheço, na minha própria família, pessoas que tiveram e não conseguiram usufruir daquilo, desfrutar daquilo. Por isso, queridos, o que Deus te dá é para você investir, usar para você, em primeiro lugar, mas principalmente para você ajudar alguém. E quanto mais você for generoso, mais você será abençoado. Repete comigo, alma generosa, essa prosperará. Provérbios, amém? Então ele ajudou. E ele pega aquele homem, bota no cavalo dele e leva para uma hospedaria. Aí é a igreja, de verdade. Igreja é hospedaria. Igreja é lugar de receber gente para ser curada. O que é uma hospedaria? É um lugar que acolhe pessoas. Pessoas para dormir, pessoas para descansar, pessoas para repousar, pessoas para se refugiar e pessoas feridas. Por isso que Jesus disse assim, eu vim para os doentes. Este é o papel da igreja, acolher pessoas. O nosso papel aqui, não existe outro objetivo nosso aqui, se não for acolher vidas, acolher gente, cuidar de pessoas. Amém? Este é o papel da igreja. Igreja é hospedaria. Nós poderíamos, queridos, depois que nós construímos a igreja, tudo, nós poderíamos ter começado a juntar dinheiro para comprar uma chácara, para os irmãos terem uma chácara de lazer. Nós poderíamos ter comprado um ônibus, para os irmãos poderem viajar e passear para as igrejas. Nós poderíamos ter investido em muitas outras coisas, mas nós optamos em abrir um projeto e cuidar de criança.
E nós gastamos tudo o que nós podemos para cuidar dessas crianças, aqui em Mirodosk e na África. Sabe por quê? São vidas feridas. E o papel da igreja aqui não é acumular riqueza, e o papel da igreja aqui não é acumular coisas, o papel da igreja aqui é acolher vidas. As professoras dizem para a gente que a criança que vai no projeto, ela muda. E elas disseram assim, olha, a criança que vai no projeto muda. Mesmo as que foram o ano passado, esse ano são diferentes. Não há preço que pague. E todos os dias tem culto, e todos os dias fala de Jesus, e todo dia ora por elas. Por quê? Porque nós queremos um futuro diferente para essas crianças. Por que nós vamos esperar essas crianças sofrer para depois ir atrás delas? Se nós podemos já começar a investir na vida delas. Amém? Por isso, quem é o seu próximo? Por isso eu te pergunto, quem é o seu próximo? E o que você tem feito pelo seu próximo? Você tem enxergado as pessoas que estão à sua volta? Dentro da sua casa, seu vizinho, perto da sua casa, o pessoal que trabalha com você, você tem enxergado a situação deles? E tem se importado, se compadecido com a situação deles? Quem é o seu próximo? É a pergunta que Jesus fez para aquele intérprete da lei. Ele falou, samaritano. Ele foi o próximo daquele homem. Ele disse, vai e faz o mesmo. É esse o caráter que nós temos que ter. De olhar para as pessoas e amar essas pessoas. Jesus, Ele deu a vida dele por você. A Bíblia fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele pagou um preço por você, porque Ele quer que você tenha uma nova vida. E se você aceitou Jesus, Ele te deu uma nova vida, e você passou a ter uma nova vida. Amém? Mas existem muitas pessoas feridas no seu caminho, e no meu caminho, que nós temos que passar por elas, e tocar na vida delas. E é você que Deus quer usar por isso. É você que Deus quer usar, para fazer a diferença na vida das pessoas. É você que Deus quer usar, para mudar a vida dessas pessoas. Amém? Você poderia nessa noite dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Você poderia dizer isso. Você poderia dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me use. Vamos ficar em pé, queridos.